capítulo 4. Temos, irmãos, nos últimos domingos, lido e aprendido um pouco mais do livro de Gênesis. Meu intuito aqui é expor o livro de Gênesis aos irmãos até o final desse ano, permitindo o nosso Deus. E por que o livro de Gênesis? Primeiro porque ele é palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, parte da revelação sagrada do Senhor, primeiro livro a revelar a palavra de Deus aos homens, e porque nele nós aprendemos um pouco sobre a criação perfeita de Deus, sobre o que nós fizemos com ela, acabando com ela, aquilo que a Bíblia chama de queda, aquilo que a gente conhece como pecado, e como a graça de Deus, desde o início, tem sido derramada sobre nós para nos restaurar, para nos trazer de volta para o Pai. De modo que o livro de Gênesis resume para a gente a criação, a queda e a redenção, e é isso que eu desejo, com a misericórdia e ajuda do Senhor, expor a vocês ao longo desses domingos que estaremos juntos. Hoje então nós entramos no capítulo 4, e nesse capítulo nós vemos o primeiro assassinato da história. Veja, em cada capítulo nós vemos o início de alguma coisa. No 1, a criação dos céus e da terra. No 2, uma especificação melhor, uma explicação melhor sobre a criação do homem. No 3, a criação do pecado. No 4, a criação do assassinato. Vamos ler então o capítulo 4, e à medida que formos lendo, eu pretendo expor esse texto aos irmãos. Na versão mais antiga começa assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Mas eu lerei nessa versão mais recente que tenho lido, você me acompanhe, independentemente da versão que você tem. Gênesis 4, verso 1. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem a Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Apenas até aqui, mais adiante lerei até o versículo 26. Irmãos, o capítulo 4 não é sobre a história de Abel. Também não é sobre a história de Adão e Eva. O capítulo 4 é sobre a história de Caim. É sobre ele que esse capítulo trata. Quando o capítulo começa dizendo que Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. E ele trouxe muita alegria para Adão e para Eva, quando estes então tiveram esse filho com o auxílio do Senhor, com a ajuda do Senhor, diz o texto bíblico: alcancei do Senhor. Há uma consciência já logo no início de que os filhos são herança de Deus, são presentes de Deus, não são fruto apenas de um casamento, mas são fruto do desejo que o Senhor tem de dar herança a seus filhos e filhas, aos casais. Os salmos também dizem isso para nós: herança do Senhor são os filhos, não é? E o fruto do ventre, o seu galardão. Havia em Adão e Eva já essa compreensão, e Caim foi o primeiro a receber a ser dado, não é, como filho a seus pais. No versículo 2 diz que depois dele veio outro, e esse irmão se chamava Abel, e ele era pastor de ovelhas, e enquanto Caim era um lavrador. Vejam, essas então seriam as duas primeiras profissões da história, que na verdade seria uma reprodução daquilo que provavelmente o próprio Adão fazia, e ele agora fazia junto com seu pai, talvez a sua mãe. Eu não tenho dificuldade de imaginar que Eva, além das suas funções domésticas, auxiliava Adão em seus serviços no campo e também com os animais, visto que a ordem de Deus era para
para ambos cuidarem e administrarem e dominarem a terra, embora a responsabilidade da prestação de contas seria do marido. Então ele assume um papel e outras seriam as responsabilidades da mulher. Mas eu não tenho dificuldade de imaginar que um complementava o auxílio do outro. E aqui quando eu vejo Abel e Caim, um cuidando dos animais, outro cuidando do campo, eu vejo a eles como pessoas que estavam seguindo os passos de seus pais. No versículo 3 diz que, depois de alguns tempos, o Caim trouxe do campo uma oferta ao Senhor. Diz aqui, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. De onde vem essa ideia de trazer uma oferta ao Senhor? Resposta, ninguém sabe. Mas é curioso que a primeira vez que a Bíblia fala de alguém, depois do pecado, tendo algo com Deus, foi o Caim. E foi o Caim trazendo uma oferta. Não há pregação, não há louvor, não há nada, há uma oferta. Quem ensinou isso nós não sabemos. Obviamente o Espírito Santo estava presente, porque logo em seguida vem Abel também trazendo uma oferta. E a oferta de Abel foi agradável ao Senhor, enquanto que a oferta de Caim desagradou a Deus. Logo mais eu explico isso. E é interessante que quando nós lemos em seguida, no versículo 4, me acompanhe mais uma vez, diz que Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante, ou ficou com o semblante muito abatido. A expressão hebraica aqui, do finalzinho do versículo 5, é de alguém que teve a aparência de depressão mesmo, de alguém muito deprimido, alguém que estava com um semblante de tristeza, mas essa tristeza tinha uma razão, e a razão não era apenas porque Deus havia rejeitado a oferta. Deus rejeita ofertas? Eu sei que tem muita igreja, muito pastor, não é só hoje, naquele tempo também, que dizia que não. Mas a Bíblia diz desde o início que Deus rejeita sim. E que tem muitas pessoas que dão e que nem precisava ter dado, porque a maneira como fez não agradou o Senhor. E quando nós fazemos isso, e eu dizia isso há pouco, no período de dízimos e ofertas, tem que ser algo que agrade ao Senhor. Logo tem que ser fruto da nossa gratidão, do nosso amor, do nosso reconhecimento que aquilo é fruto da misericórdia de Deus na nossa vida. Aqui então Caim não fez dessa maneira e Abel fez. Agora, como era possível que alguém trouxesse uma oferta que agradasse ao Senhor? Como era possível que o Senhor acolhesse essa oferta? Isso só seria possível se Abel tivesse comunhão com Deus. Mas você se lembra comigo que Abel e Caim, Adão e Eva, não tinham mais comunhão com Deus. Eles estavam separados de Deus. Eles estavam debaixo do pecado. Então, nesse momento, nós entendemos e aprendemos que já havia salvação sobre a face da terra. E que essa salvação estava em Abel. Por quê? É impossível que alguém que não é convertido, que não é resgatado, que não é salvo, faça algo que agrade ao Senhor. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Isaías, no finzinho do livro do profeta Isaías, que as melhores obras que os homens fazem, se eles não são convertidos de fato, são como o quê? Vocês lembram? Como trapos de imundícia para Deus. Logo, se uma pessoa não é convertida, ela pode fazer a melhor coisa do mundo, pode dar a oferta mais alta do planeta. Para Deus aquilo lá é que nem um pano sujo. E trapo de imundícia ali era o pano que as mulheres usavam no período da menstruação. Deus diz, é como isso para mim, isso me ofende, porque vocês acham que vocês podem me agradar com obras, quando o que Deus deseja é fé na obra do seu Filho, e fé implica mudança de vida. Logo, se eu não quero ser mudado e transformado, então a minha fé é uma fé parcial, que na verdade é uma fé morta, uma fé inútil. Eu até acredito, mas não com a prontidão e desejo de ser mudado. Então, se eu creio, mas não quero ser mudado, tudo que eu faço para Deus não o agrada. Pode agradar a igreja, pode agradar a sua mãe, pode agradar seu pai, pode agradar a sociedade, pode agradar a polícia, pode agradar o governo, pode agradar o mundo, mas a Deus você não agrada, porque Deus não se compra, Deus não se vende. A Deus não se compra, Deus não se vende. Logo, o que o impressiona e o agrada na vida de Abel não é a oferta, mas a motivação do coração dele. E não é curioso que quando Moisés recebe a revelação, cerca de 2000 anos depois de Abel,
Ele vai trazer para o povo, que a oferta que agrada ao Senhor é justamente essa que está no versículo 4. Se você puder, abra comigo sua Bíblia, em Êxodo capítulo 13, verso 12. Êxodo 13, verso 12, foi escrito, meus irmãos, eu estou sendo muito otimista aqui, porque alguns estudiosos colocam até mais tempo, mas cerca de 2000 anos depois de Abel, 2500 os mais otimistas, 2500 anos é muito tempo, né? Veja o que está em Êxodo 13, 12, apartarás para o Senhor todo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiverdes, os machos serão do Senhor. Agora um outro texto mais à frente é Números 18, 17. E deixa um dedinho lá em Gênesis 4, porque depois a gente vai voltar para lá. Números 18, 17. Lá está escrito assim. Números 18, 17. Mas o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou primogênito de cabra, não resgatarás. São santos. O seu sangue aspergirá sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Logo, Deus estipula em Êxodo e Números, na lei do Antigo Testamento, lei de Moisés, que o povo observou por todo o Antigo Testamento até a vinda de Jesus. E até hoje tem judeu que quer observar isso, mas não pode mais. Toda essa lei foi dada cerca de 2.500 anos depois de Abel. Como é que Abel sabia disso 2.500 anos antes? É como se a gente fizesse algo hoje para o Senhor, que Deus só viesse a revelar para a humanidade que Ele queria, daqui 2.500 anos. Como é que a gente sabia antes? Resposta: tem de ter havido uma espécie de revelação do Espírito Santo ao coração desses homens, creio eu, por intermédio de Adão e Eva, e que não foi inspirada, por isso não está registrada, para guiar o coração desses homens numa obediência tão precisa, porque se você volta lá para Gênesis 4, onde a gente está, no versículo 4, a gente lê que Abel trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. Abel trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Exatamente aquilo que Deus vai revelar por Moisés 2.500 anos depois. Isso daqui me parece uma ação do Espírito Santo, que por trás da história guia todas as coisas e nos mostra como Ele está por trás da salvação. O que motiva o coração de Abel é tirar a primeira parte, ou seja, Abel não dá do que sobra, Abel não dá do que ele cata no campo, que foi o que Caim fez. Caim foi no campo e pegou do que estava lá. Abel não. Abel separou a primeira parte. Se a gente fizesse um paralelo com o nosso tempo, seria como se nós recebêssemos o nosso sustento e olhássemos para ele e falasse: vou pegar essa nota de 50 aqui. Ou imaginássemos assim: se sobrar alguma coisa eu vou lá e oferto. E fôssemos lá e ofertássemos. Enquanto que o Abel faria o seguinte: ele recebeu o salário dele, e a primeira coisa que ele fez foi separar uma parte, para entregar como oferta ao Senhor, como fruto de sua gratidão e do seu louvor ao Senhor, porque Deus tem cuidado dele. É isso que eles fizeram. Agora, quem é que ensinou isso para eles? E por que está na Bíblia que esse é o primeiro ato de culto da história? Porque a oferta, ela também revela o nosso coração. Embora Deus, Ele não nos claramente obrigue a isso, no sentido de colocar uma faca no pescoço e dizer que vai para o inferno aquele que não fizer, por outro lado, Ele deixa muito claro na palavra que Ele espera que façamos isso, como fruto de um novo coração que temos. Logo, se não fazemos, não deixamos de pecar. Bom, no Antigo Testamento, várias vezes o dízimo é colocado como voluntário, e no Novo Testamento também. Algumas outras vezes a coisa é mais séria do que apenas voluntário, é como se fosse obrigatório mesmo, mas por trás do contexto, a gente vem sempre essa ideia de voluntariedade. Mas o que Deus espera com isso? Ele espera conhecer nosso coração. É como se Ele dissesse para mim o seguinte: Júnior, eu gostaria que você desse de todo o coração, não por ganância, não por obrigação, não por pressão, mas de coração, porque eu me alegro com aquele que doa de coração. E eu falo: Senhor, se o Senhor está falando desse jeito, então quando puder eu dou. O que Deus vai falar para mim? Beleza, estou conhecendo seu coração, estou vendo o tamanho da sua gratidão, estou vendo o tamanho do teu reconhecimento do que eu faço na tua vida, e por você e por sua família. E aí então eu fico naquela situação: se eu entrego, mas entrego daquele jeito, sabe, sentido, eu peco. Se eu não entrego, eu peco. O que eu faço então?
eu pego o meu coração e coloco ele diante do Senhor, e digo: Senhor, me transforma, para que eu não mais creia que a minha vida depende disso, que a minha vida depende do trabalho, que a minha vida depende do dinheiro, que a minha vida depende do patrão, que a minha vida depende da viagem, que a minha vida depende da venda, que a minha vida depende só de Ti, Senhor. Porque eu posso ter todas as condições de ganhar o mundo, mas se amanhã o Senhor me der uma doença que eu não tenho mais condição de trabalhar, eu perco tudo. Como muitos profissionais têm experimentado isso. Profissionais da área de esporte, profissionais da área de saúde, profissionais da área de negócios, que têm sonhos e planos e carreiras à frente, mas de repente, por causa de uma doença, ou por causa de outras coisas que aparecem, eles perdem toda a oportunidade. Nós não sabemos o que é a nossa vida, meus irmãos. A nossa vida está na mão do Senhor, e a gente não pode perder a oportunidade de reconhecer isso, e dizer: Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A gente cantou isso hoje de manhã ou agora à noite? Foi de manhã, não é? Estão diante de Ti, Senhor. A gente tem que ter isso, e era isso que havia no coração de Abel. Por outro lado, no coração de Caim havia sobra, havia qualquer coisa. Eu vou passar pelo campo, vou ver o que está lá, e ali eu pego alguma coisa. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas não é das primícias, não é daquilo que está no topo da lista, não é aquilo que mais espera o meu coração. O texto continua a partir do versículo 6, com o Senhor vindo até Caim, e isso me revela o amor de Deus por quem não o ama. Ainda que eu não o ame, Ele continua falando comigo. Deus precisaria falar com Caim? Caim já estava todo em pecado. A tristeza dele não era só porque Deus rejeitou sua oferta, mas também porque ele queria matar o irmão dele, como fruto de inveja. E a inveja é terrível, e a inveja levou ao primeiro assassinato. Inveja. E a inveja nasceu como fruto de um coração que não era grato ao Senhor. E como eu não sou grato a Deus, eu começo a invejar o que é dos outros. Quando eu não sou grato ao Senhor, eu me torno alguém descontente, e alguém descontente é alguém invejoso. Mas quando eu sou grato ao Senhor, o Senhor me contenta. Tendo pouco, tendo muito, eu estou sempre feliz e em paz. E se eu perder, eu vou estar em paz, porque o meu coração não está nas coisas, está em Deus. Mas se Deus me der mais, eu vou ser mais feliz ainda, e vou fazer mais ainda. Por que eu serei mais feliz? Porque eu poderei fazer mais ainda, pelo próximo, por mim, pela minha família, pela obra. Eu vou poder cuidar mais da minha família, dos meus filhos, talvez ajudar meus pais. Então Deus honra e Deus abençoa. Mas quando Deus vê uma motivação meio esquisita no nosso coração, aí a coisa é complicada, meus irmãos. Só um parênteses aqui. Vocês que têm filho pequeno que está chorando, não se incomodem, tá? A gente não se incomoda com criança chorando, a gente só se incomoda com adulto conversando. Mas criança que chora, a gente está acostumado desde 8 anos atrás. E está chovendo, né? Começou a chover, então não dá para vocês, mamães, não vão lá na chuva, tá? Por favor, fiquem aqui dentro. Papais também. Se chorar, a gente não liga, tá bom? Seguindo aqui no verso 6, a gente leu que o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está em depressão, ou quase em depressão aí? Se você proceder bem, não vai se restabelecer. Se você fizer o que é certo, disse Deus no versículo 7, tudo não vai mudar? E aí Deus diz algo no final do verso 7 que é revelador. Ele diz: o pecado jaz à porta. E a expressão que está aqui é a mesma de uma serpente que está a ponto de dar o bote. Essa expressão, na língua original, que o texto aqui foi escrito originalmente em hebraico, traz a ideia de uma serpente que está para dar o bote. Será que isso tem a ver com a serpente do Éden? Que deu um bote no pai e na mãe dele, e Deus está dizendo: o pecado está aí de novo, ó, no teu coração. E Deus diz para Caim o seguinte: o desejo dele, do pecado, é contra você, Caim, mas cumpre a ti dominá-lo, cumpre a você dominar o pecado. Isso revela alguma coisa para a gente, pessoal? A serpente está à porta do nosso coração, diariamente querendo nos ferir, nos tentando, querendo nos envenenar e nos afastar de Deus? A cada hora, gente. Deus ensina para Caim algo que serve para nós: cumpre a nós dominarmos o pecado. Por isso Jesus ensinou os seus discípulos a orarem: Pai, não é quando ele ensina lá a oração do Pai Nosso, a última parte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Você precisa pedir o socorro de Deus, para que Ele te livre do mal, para que Ele te ajude a não cair em tentação, porque se você for entregue a si mesmo, você vai cair, porque a serpente jaz à porta do nosso coração também.
No verso 8 a gente vê que Deus não deu ouvidos à palavra de Deus. Deus amorosamente falou, como Deus fala com você e comigo. E assim como muitos hoje, Caim também não ouviu o que Deus disse para ele. No verso 8 diz que Caim disse a seu irmão, vamos para o campo, é lá que eu trabalho. Talvez queria mostrar algo dos animais de Abel, ou mesmo do fruto do seu próprio trabalho. E enquanto eles estavam lá, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Com paus ou pedras não sabemos, mas o que a Bíblia diz é que o Senhor mais uma vez foi falar com Caim depois desse primeiro assassinato, um irmão matando seu irmão. Verso 9, o Senhor perguntou a Caim, onde está teu irmão Abel? E ele respondeu, eu não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Isso é forma de você falar com Deus? Isso é forma de alguém arrogante falar. Isso é forma de alguém invejoso falar. Isso é forma de alguém que está em pecado, que fez coisa errada e que quer escapar. Onde é que está o teu irmão, Caim? Deus não sabia onde é que estava, gente? Lógico que sabia. Deus aqui está mentindo, Deus aqui está... Não, é aquilo que eu já ensinei numa das EBDs passadas. Trata-se de perguntas retóricas, onde Deus quer ensinar alguma coisa para a quem ele pergunta. Deus sabia onde é que estava Abel, mas ele queria que Caim aprendesse uma lição. Mas Caim não aprende, ele diz, eu não sei onde é que está meu irmão. Eu sou guarda dele agora, eu tenho que ficar olhando ele, só porque eu sou mais velho, ele é o caçulinha, agora eu tenho que ficar olhando ele toda hora? Sei lá onde está o meu irmão. E aí Deus prossegue. Verso 10. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu. Serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Haveria uma consequência para o pecado de Caim. E a consequência seria ele ser um errante. Um errante. Alguém que vagaria pela terra sem sentido na vida. Alguém em pecado é alguém errante. O que é alguém errante? À luz dessa palavra. A palavra nud aqui em hebraico. Que tem a ver com Nod, que é o nome da cidade para onde ele vai. Existe na literatura hebraica uma figura de linguagem, se eu não me engano existe no português também, chamado paranomásia, que é quando você usa duas palavrinhas parecidas para contar alguma coisa. E é interessante que ele diz aqui que Caim seria um Nud andando na terra de Nod, morando na terra de Nod. Ele é uma brincadeira com palavras, né? Um joguinho de palavras. E o que é ser um errante? Significa ser alguém que vive sem sentido. Alguém que olha para a vida e olha para si e fala, o que eu estou fazendo aqui? Olha para a sua família e fala, meu Deus, eu não vejo futuro. Não podia ser como esse povo, não podia ser como aquela família. Minha vida não poderia ser como a daquela moça ou daquele rapaz. Eu não poderia ser como aquele homem ou como aquela mulher. Por que eu sou assim? O que a minha vida é? Por que eu estou nesse mundo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Nada faz sentido. Por que a minha vida não é outra? Por que Deus deixou... Aí a gente começa a culpar Deus, não é? Mas é natural, o pecado leva a gente a fazer isso. Por que Deus deixou que a minha vida se tornasse o que se tornou? E assim são os errantes. São aqueles que são como os Walking Deads da modernidade. Sabe os Walking Deads? Aquele do seriado da televisão? Que são os mortos andantes, não é? Os mortos que andam, aqueles zumbis. O que são os mortos zumbis? Os zumbis, os Walking Deads. São aqueles que estão mortos, mas continuam se alimentando de... O que eles se alimentam? Eu nunca vi um episódio daquilo lá. Cérebro? Ok. Se alimentam de cérebro então, para sobreviver. Olha só. Você já viu? Você viu um desenho só. Tá bom. Os Walking Dead. Esses seriados de zumbi. Tem filme também, tem videogame, não tem? Carne humana, o Filipão conhece mais, né? Ou seja, a ideia dele... Tá bom. Suficiente. Já aprendemos. Coisas podres. Coisas que não são naturais. Mas quando estão mortos, são capazes de fazer loucura. Assim são os errantes, gente. O que é o espiritualmente zumbi? É aquele que espiritualmente ele está morto, e para se alimentar, ele vive comendo coisa podre. Ele vive atrás de carne, ou cérebro, ou alguma coisa que não é fonte verdadeiramente de vida, para manter a sua existência. Assim são todos os homens. Em Efésios, no capítulo 2, o Espírito Santo revelou por meio do apóstolo Paulo, que assim éramos nós. Nós estávamos, disse Paulo lá, mortos em nossos delitos e pecados, zumbis.
quando Ele nos deu vida e fez com que nós vivêssemos. E aí nós não saímos mais atrás de coisas podres, mas agora nós começamos a nos alimentar do verdadeiro pão e da verdadeira vida. Tudo fez sentido, Ele mudou e nós deixamos de ser errantes, deixamos de viver uma vida sem sentido, tudo começou a fazer sentido, Ele começou a nos libertar, Ele começou a nos purificar, Ele começou a nos libertar e Ele deu uma nova vida para nós. A gente começou a olhar para aquelas coisas que antes nos entristeciam e elas continuaram lá, nada mudou, mas algo dentro da gente mudou, e é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer mudar algo dentro do nosso coração. Ele quer fazer com que a gente experimente uma paz e uma vida que antes não conhecíamos, e que aqueles com os quais convivemos talvez não conheçam também. Quando então Caim é condenado a viver como um errante, ele ali se torna o pai de todos os filhos dos homens. Eu vou explicar mais isso para vocês nos próximos domingos, permitindo nosso Deus. Quando nós vemos duas gerações nascendo aqui em Gênesis, uma chamada de filho dos homens, a descendência de Caim, e a outra chamada de filhos de Deus, que são os descendentes de Abel. Tem gente que acha que é anjo, mas é gente que não sabe ler direito, porque filho de Deus não tem nada a ver com anjo aqui no livro de Gênesis, tem a ver com um anjo lá no livro de Jó, mas é outro livro, não tem nada a ver aqui. Mas eu vou explicar isso, principalmente quando a gente chegar em Gênesis 6, não é? Aqui então ele dá início a uma geração que é chamada na Bíblia de filhos dos homens, filhos do pecado. Tudo isso começa com esse que se tornou o primeiro errante da história. Aí no versículo 13 a gente lê que então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu possa suportar. Hoje me expulsarás da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. Agora veja a graça de Deus, mesmo para quem não presta, mesmo para quem acabou de cometer um assassinato. O Senhor, verso 15, porém lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o encontrasse e o ferisse de morte. Caim recebeu uma promessa do Senhor, e a promessa foi de que ninguém o mataria. Ainda assim o Senhor protegeria sua vida, e se alguém fizesse isso com ele, a maldição seria maior ainda na vida dele. Muita coisa tem sido dita sobre essa marca de Caim. Existe até um pastor muito famoso no Brasil, que inclusive é político atualmente, muito atuante, que diz que essa marca de Caim é a marca da pele negra, e que Caim foi o primeiro negro da história, e que toda a África foi habitada pelos descendentes de Caim. Só que essa é a maior ridícula, a maior absurda, que eu quero achar um adjetivo até pior aqui, mas me falta, sobre o que pode ser dito sobre a palavra de Deus. Para mim é muito claro que não tem nada a ver com isso, e para mim está quase muito claro que Adão e Eva eram muito mais para negros do que para brancos, por questões genéticas e biológicas também. E conversando com pessoas dessa área, essa semana inclusive eu tive um aluno que é pós-doutor em biologia, e numa das conversas que a gente teve no seminário, ele disse que é muito provável que os primeiros seres humanos não só vieram da África, e isso é a própria ciência que diz, como provavelmente tiveram a pele com a coloração muito escura. E desses primeiros genes e DNA vieram todas as demais transformações e mutações que existem na raça humana, inclusive os japoneses, os alemães, os indígenas e todos os demais. Então é um absurdo assim, sem pé nem cabeça, e se você ouvir isso algum dia, e ainda que vier da boca de um pastor, eu espero estar ensinando você aqui que isso não tem nada a ver, é absurdo e é mentira, ainda que na boca de um suposto pastor. Vocês já ouviram essa história? Alguém aqui já ouviu esse? Ok, vários aí já ouviram essa bobeira, né? Não tem nada a ver com isso. Que sinal é esse então? Nós não fazemos a menor ideia, meus irmãos. Mas o fato era que Caim era reconhecido pelo menos no primeiro momento. Você sabe o que é curioso? Depois de um tempo ninguém mais reconhecia esse sinal, nem mesmo nos descendentes de Caim. Logo se vê que não é algo que se passava de geração em geração. Não pode ser o olho puxado, não pode ser o cabelo loiro, não pode ser o cabelo espetado, não pode ser uma perna comprida, ou alguém sem braço, ou alguém careca, ou alguém negro, ou alguém, enfim, amarelo, vermelho, branco, azul, rosa. Porque se fosse, seria algo que perpassaria as gerações, mas não perpassou. Tanto é que os filhos dos homens lá na frente tiveram
relações com os filhos de Deus, e tiveram filhos, e foram os primeiros gigantes da história. Eu vou explicar isso para vocês daqui 2 domingos, permitindo o nosso Deus, em Gênesis 6. Então não tem nada a ver com essa marca que passa de pai para filho, marca na pele. Continuando então, no verso 16, a gente lê que então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, que também significa errante em hebraico. Isso é muito interessante. Ao oriente do Éden. Veja que interessante, ainda nessa época o Éden era reconhecido e era visto. E a maioria dos estudiosos acreditam que o lugar dele seria próximo ao Monte Sião. Mas isso é muito complicado de entender e até de explicar também. Eu mesmo não entendo direito isso. No verso 17 continua: Caim conheceu intimamente sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. Quem foi a mulher de Caim? É outra perguntinha boba que um monte de gente gosta de fazer. Se Adão e Eva, só teve Caim e Abel, e ele matou Abel, e Caim foi morar longe, com quem Caim casou? Quem foi a mulher dele? Sabe quem foi? Foi uma alienígena. Uma das pessoas que vieram e habitaram o nosso planeta. Ou, não, Deus não criou Adão e Eva, Deus criou uma humanidade. Deus criou gente em todo o planeta. E ele foi lá e escolheu um para dizer: esse daqui foi o que eu criei. Mas na verdade ele criou gente em todo lugar. Bobeira também. A hipótese mais óbvia e que é mais clara para todos que estudam a fundo esse livro é que essa mulher aqui seja filha também de Adão e Eva. E não há nenhuma dificuldade com isso. Naquelas primeiras gerações, e a genética comprova isso, que quanto mais próximo do início da história da humanidade, menos problemas genéticos se tinha no casamento entre irmãos, e não haveria problemas como hoje teria, hoje tem, né, quando acontece esse tipo de coisa. Então provavelmente essa era uma das filhas de Adão e Eva. A gente precisa lembrar que uma das ordens de Deus para Adão e Eva era multiplicar e encher a terra, e Caim e Abel não foram os únicos filhos, eles são os únicos que são apresentados aqui, mas imagine você que eles eram um casal com 2 filhos, como muitos de nós hoje somos. Não, eu quero ser que nem Adão e Eva, eu quero ter só 2 filhos. E se um morrer, eu tenho um para substituir aquele que morreu. E Adão e Eva não tinham mais nenhum filho? Pelo contrário, eu acho que eles tinham centenas, se não tivesse milhares, porque Adão morreu com mais de 900 anos, e eu acredito que isso é literal. Eu vou explicar isso mais à frente, quando chegarmos lá, daqui a alguns domingos. Então ele casou com a irmã dele. Verso 18, a Enoque, que é o filho de Caim, nasceu Irade. Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Aqui vem uma outra história interessante. Lameque tomou para si 2 mulheres. Algo que Deus também não criou. E é interessante que é dentro dessa linhagem de homens caídos, dentro dos filhos de Caim, que nasce também a poligamia e adultério. Lameque tomou para si 2 mulheres. Não bastava sua esposa, ele tinha que arrumar outra. O nome de uma era Ada e da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A história da música, inclusive, tem dentro de seus livros mitológicos, né, a alusão a esse texto de Gênesis, de que um tal de Jubal seria o pai de todos os músicos da história, seria o primeiro músico da história. Eu não acho que isso é mito, eu acho que isso é fato, porque isso está na Bíblia, e nasceu dentro dessa geração. A música é maldita por causa disso? Não, porque a música nasceu na terra dentro de uma geração distante do Senhor, mas a música é anterior à terra. A música já havia no céu, na boca dos anjos, antes da criação desse planeta. Então a música não nasceu aqui. Nasceu aqui apenas por instrumentalidade de Jubal. Verso 22. Zilá, que era a outra mulher do Lameque, também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Agora, você acha que havia inteligência em Tubal-Caim? O cara inventou como fazer instrumentos cortantes por meio da utilização de cobre e ferro, coisa que futuramente foi descoberta assim, depois de muito tempo, né? E aqui nos é revelado que desde o início das primeiras gerações da criação de Deus nesse mundo, já haviam pessoas com tamanha habilidade para realizar tal coisa.
Havia uma inteligência muito grande nessas pessoas. Eles estavam no início ali da história humana, quando o pecado ainda não havia dominado todas as áreas da nossa consciência, da nossa própria constituição. Havia, sem dúvida nenhuma, não apenas capacidade física para viver muito tempo, mas também capacidade cognitiva para inventar muita coisa, que hoje nós somos incapazes por causa do pecado que nos domina, física, emocional e espiritualmente. No verso 23 diz: então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. Interessante, né? Um homem chegar para elas e dizer isso daí. Um cara me feriu, eu matei ele, e o outro pisou no meu pé, e eu também matei ele. Se Caim há de ser vingado 7 vezes... o que é errado, porque não é isso que Deus disse, ou seja, ele também não conhecia direito a palavra, com certeza Lameque será 70 vezes 7. E aí acaba a história de Lameque, apenas para mostrar como um homem em pecado, deturpa a palavra de Deus, adultera e vive como mais um errante também. Apenas a misericórdia de Deus pode mudar isso, gente. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos os Lameques de hoje. Nós seríamos os Tubal-Caim de hoje. Nós seríamos essa geração errante. Talvez alguns de nós ainda seja, mas a misericórdia de Deus ainda permanece. E é a misericórdia de Deus que continua vindo para chamar os Caíns de hoje, para conversar. A gente tem dado ouvidos ao que o Senhor tem dito? O verso 25 e 26 terminam, e eu também, dizendo assim: tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu. Veja que mais uma vez ela tem consciência da misericórdia do Senhor. Por isso que eu acredito que aqui Eva já está convertida. Ela tem consciência da misericórdia, muito diferente do Caim. Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que os homens, no plural, começaram a invocar o nome do Senhor. É possível que você e eu invoquemos ao Senhor sem que o Espírito Santo esteja em nós? O próprio Deus diz que não. Então o Espírito Santo estava aqui, convencendo essa geração do seu pecado, convencendo essas pessoas da misericórdia. Ali, de alguma maneira que a gente não entende, o próprio Deus já estava derramando graça e convertendo pessoas. E eu acredito que isso aconteceu também com Adão e Eva. Já expliquei isso a vocês quando preguei o capítulo 2. E eu acredito que nesse tempo, o culto começa a acontecer no planeta Terra, como era para acontecer na época do Jardim do Éden. Só deixou de acontecer porque os homens quiseram ouvir o seu coração, e quiseram ser grandes, quiseram ser independentes, quiseram viver do seu próprio jeito, debaixo do conselho de uma serpente, que o tempo todo está silciando do nosso ouvido, para que a gente caia na sua lábia, na sua conversa. Meus irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós também cairemos na conversa da serpente. Nós também cairemos no engano no nosso próprio coração. Nós também faremos o que nos vier à cabeça para fazer. Mas Deus permanecerá até o último dia, falando com você e comigo, como Ele fez com Caim. Com Abel não precisava, porque Abel já era dele. Abel já o temia, e Abel morreu para a glória de Deus. Mas Caim, tão duro quanto muitos de nós hoje, precisava ouvir a voz de Deus, porque no coração era duro de obedecer, duro de aceitar, duro de viver. E no final de sua história, o que nós aprendemos é a história de um homem, porque como eu disse no início, e eu repito no final, esse capítulo não nos conta a história de outra pessoa, senão a história de Caim. E o que nós aprendemos no final dela, a consequência terrível na vida de um homem que quis viver à luz de sua própria consciência, seu próprio coração, suas próprias decisões. Deus fala, mas me perdoe, Senhor, eu creio no Senhor, creio, joia para o Senhor, mas meu coração está me mandando fazer outra coisa, e meu coração é maior do que o Senhor. O que aconteceu com esse homem? Ele errou e se tornou um errante. Consequência: vida, família, descendentes destruídos.
Até que alguém lá na frente se arrependeu e voltou para o Senhor. E aí Deus restaurou toda a história. Porque quando um se arrepende, Deus restaura. Pode ser que na história da tua vida e da tua família, outros tenham desgraçado a história. E talvez enquanto eu falo, você se lembre de irmãos, de mãe, pai, parentes, tio, tia, não sei, amigos com os quais você tanto convivia e que de alguma maneira tanto te entristeceram e te influenciaram. E talvez você tenha dificuldade de começar algo novo. O que eu aprendo com essa história é que Deus sempre espera começar algo novo. E talvez Ele queira começar algo novo na tua vida, através da tua história. Quem sabe mudar a história da sua família, por meio de algo que Ele queira começar em você, se você ouvir a palavra de Deus, que te chama para o arrependimento, que te chama para ouvir que o pecado está aí à porta, mas que cumpre a você dominá-lo, para a glória de Deus, sua alegria e também salvação. O que cabe a nós? Dominar o pecado. O que cabe ao Senhor? Nos salvar. Você e eu podemos nos salvar sem a graça de Deus? Não. Sem a graça dele a gente está morto para sempre. Mas se Ele nos der graça, como Ele tem feito, se Ele tem tocado no teu coração e tem te chamado, não deixe de vir a Ele. Não deixe de abandonar todos os teus erros e pecados e de ter fé de que Jesus Cristo pode mudar a história da sua vida e da sua família. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado porque assim o Senhor fez na vida de tantos antes de nós e assim o Senhor continua a fazer hoje também. Pai, por isso nós te damos toda a glória, todo o louvor, porque se não fosse pela tua palavra e pela tua bondade, nós nem mesmo aqui estaríamos agora à noite. Obrigado por tanta misericórdia, tanta compaixão, obrigado pelo perdão, e obrigado, Senhor Deus, por essa nova vida, e também pela esperança que o Senhor tem dado a muitos de nós. Por tudo isso nós te louvamos e desejamos que o Senhor receba a glória hoje e para todo sempre. Amém.